o amor. Portanto, voltando a esse vídeo que a gente assistiu, quando aquele pastor diz que todos somos filhos de Deus, é porque todos somos, Felipe, todos? É claro que não. É claro que não. Existem criaturas que, por aquilo que eles alimentam, por aquilo que eles se entregam, eles vão criando distorções que eles se distanciam imensamente da conexão com a videira verdadeira. E não pensem vocês que eu estou aqui só falando de estupradores, de assassinos. Não, eu estou falando também de religiosos de coração empedrado, hipócritas, que falam sobre Deus, mas perseguem em nome de Deus, condenam em nome de Deus, matam em nome de Deus, discriminam em nome de Deus. Isso são distorções horrorosas do ser. Então, eu concordo que nem todos são os filhos de Deus, a começar de muitos que se professam como tal. Nem todos são. Mas quem é que vai estabelecer a distinção? Sou eu? Parábola do joio e do trigo. Jesus faz uma analogia do reino, equiparando os trabalhadores da seara como anjos. E Jesus diz que na parábola que o Senhor não permitiu que anjos fizessem a colheita antes do tempo, sob pena de os anjos se equivocarem. Ora, se os anjos, que não são constituídos e caracterizados pela ambivalência, que é uma das características que mais comprometem a nossa percepção da realidade. Se eles estão passíveis de se confundir, o que dirá a gente? O que dirá a gente? Portanto, quando é falado que todos são filhos de Deus, e eu reproduziria essa fala sem problemas, é porque esse potencial existe. Esse potencial está aí. E ele existe. E eu vejo o potencial do poder, desse poder de sermos feitos filhos de Deus, já não necessariamente em quem professa verbalmente Jesus, mas sim em quem demonstra no seu ser o ser de Jesus. E o que Jesus foi em essência? Amor, humildade, empatia. Você vê esse vídeo, ele demonstra uma atitude daquela mulher que me relembrou muito a atitude daquela mulher cirofenícia. Você lembra que era uma mulher de fora de Israel, não pertencia ao povo de Israel, e ela insiste que Jesus pudesse curar o filho dela. E Jesus, ele entra num diálogo interessante com aquela mulher, a princípio negando, mas ela insistia em crer no amor de Jesus, e Jesus vira para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Seja feita conforme a sua fé. Olha que extraordinário, que movimento extraordinário de Jesus, cujo amor não fica circunscrito ao clubinho dos iluminados, mas ele é acessado para quem crê. Olha como Jesus se relaciona, e aí esse é o maior dos engasgos para a religião, o centurião romano. Mateus, capítulo 8. Mateus capítulo 8, um centurião romano que é sabido como alguém pagão. Pagão, completamente pagão. Voltado para os cultos das divindades greco-romanas. E Jesus, ele, sabendo que Jesus estava no local, ele manda chamar Jesus. E Jesus, chegando até ele, ele diz: mestre, não precisa ir à minha casa, porque eu também sou homem de autoridade.
E se eu digo para um servo vai, ele vai. E se eu digo para um servo vem, ele vem. E eu sei que se tu disseres daqui, ele será curado lá. Jesus se surpreende. E Jesus vira para todos os que estavam seguindo ele e diz: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como essa. Israel, o povo que detinha a aliança, o povo que se orgulhava da ideia de serem os representantes de Deus na terra, os que detinham a Torá, a lei, as escrituras. Jesus, o Deus, se encarnou e disse: nem mesmo em Israel eu encontrei uma fé como a desse pagão. Então, aonde está a salvação? Como ela se processa? A quem ela alcança? E nesse capítulo 8, eu acho que Jesus diz uma outra coisa que vira de cabeça para baixo a certezazinha dessa moça, coitada. Ele diz: naquele dia, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino, ou seja, aqueles que carregam essa presunção do clubinho dos iluminados, esses que possuem a certeza que porque eles professam verbalmente a coisa, então eles são detentores dessa salvação, Jesus diz: esses ficarão de fora, lá aonde há choro e ranger de dentes. Portanto, que confissão é essa que é feita conforme... É aquilo que eu disse lá no início. Se a obra de Jesus tivesse se resumido a uma cabeça descendo do céu e proferido esses versículos que eu li isoladamente, de que supostamente a religião está circunscrita apenas a quem diz que crê e professa verbalmente, de fato a religião teria razão. Mas perceba como que muitos outros episódios e falas de Jesus, eles trazem uma compreensão muito maior. E aí, Mateus capítulo 25, ele fala para a gente qual vai ser a bússola ponderadora e que traçará a diferença entre os bodes e as ovelhas. Vocês já viram lá a parábola do grande julgamento? Mateus no capítulo 25. A parábola do grande julgamento. Qual é o critério que vai estabelecer, por exemplo, essa menina aqui, ela está estabelecendo que o critério que vai estabelecer quem é filho de Deus e não é a confissão verbal. E o coração que crê. Ok. A gente só tem que entender o fenômeno. Está crendo no quê? Está confessando aquilo que está realmente em consonância com a verdade do coração? Porque, repito, já não é nenhum desafio você professar Jesus nos dias de hoje, principalmente levando em consideração o Brasil, que é um país de maioria cristã. Meu Deus do céu, isso é a coisa mais banal que uma pessoa pode fazer. Agora, qual é o critério que, estabelecido, vai fazer a real separação, do grande julgamento, e que vai separar os cabritos das ovelhas? Cabritos para um lado e ovelhas para outro. É o dízimo? É a frequência à igreja? É a confissão verbal? Senhor, em teu nome expelimos demônios. Senhor, em teu nome operamos muitos milagres. Confissão verbal é o que não falta. É o que não falta. Mas o critério
critério definidor e divididor aqui da realidade, Jesus ele diz aqui, porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Essas são as ovelhas. E quem são os cabritos? São justamente: estive fome, não me destes de comer. Tive sede, não me destes de beber. Estive nu e não me vestistes. Estive enfermo e não me visitastes. Os cabritos são aqueles que muitas vezes estiveram frequentando a igreja, foram batizados, falavam Jesus a 3x4, se tropeçava, repreendia, está amarrado o nome de Jesus, saía dizendo, ai meu Deus, para tudo, confessava e professava Jesus na frente de quem fosse, mas era frio, sem empatia. Enxergava a necessidade do próximo com frieza. Não tinha sensibilidade. Se sentia parte de um grupo seleto e excludente, que só ia para o céu quem caminhava no mesmo grupo dele. Portanto, o que eu quero trazer aqui é para que a gente compreenda de uma vez por todas de que filho de Deus, a gente precisa discernir muito mais pela essência do que ele exala no comportamento, do que pelo discurso do sujeito, do que pelo discurso, do que daquilo que acontece dentro de uma religião. Aí entra lá o pastor e diz, quem quer hoje aceitar a Jesus? Aí o sujeito está dentro daquele ambiente, todinho ali, cheio de crentes. A atmosfera do ambiente induz ele aquilo. Às vezes, se ele não levantar a mão para aceitar Jesus, ele vai sentir que ele vai decepcionar uma renca de gente. E aí, até para poder fazer uma política de uma média ponderada, ele levanta a mão e vai lá na frente, só para não dizer que ele não tem nada contra Jesus, pelo amor de Deus. Ele vai lá na frente e aí a pessoa, pronto, ele agora aceitou Jesus. Desculpa, gente, mas é ter que ser muito superficial. Muito superficial. Muito aqui na epiderme. É olhar, falando a linguagem bíblica, é julgar e avaliar conforme a carne, conforme a aparência. Portanto, eu concordo com aquele pastor do vídeo. Sobretudo em relação aos que estavam ali no contexto. Somos todos filhos de Deus. Aquela mulher que estava ali com a outra na cadeira de roda, a mulher que estava com a mãezinha dela na cadeira de roda, estava suportando os julgamentos que ela estava recebendo, as humilhações que ela estava recebendo, por amor à mãe, para tentar obter um donativo para a mãe. Fala se isso não é uma linguagem que coloca ela no lado direito do trono como ovelha. Sim, porque ela pode, na sua confissão verbal, professar outras divindades, mas na sua essência ela mostra conexão com uma videira verdadeira, porque, gente, a gente precisa afirmar uma coisa aqui. Ninguém ama gratuitamente. Tiago, capítulo 1. Toda boa dádiva vem de Deus, do Pai das luzes, toda. Ninguém ama espontaneamente se não tiver uma seiva ali percorrendo do amor de Deus, atravessando aquela pessoa, porque nós somos
maus em essência. Nós somos maus em essência. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 9. Ali foi uma das primeiras volúpias de natureza religiosa que acometeu os discípulos. Os discípulos viram alguns homens tentando expelir demônios em nome de Jesus, e eles foram lá e o proibiram. E o que Jesus? Eles foram lá falar: mestre, nós vimos ali umas pessoas expulsando demônios em teu nome, e nós o proibimos. Jesus: faz isso não. Não faz isso não. Ninguém que expulsa demônio pelo meu nome fala mal de mim. Quem é por nós não é contra nós. Só que religião não aceita isso. Ah, não. Assim eu não tenho como controlar as pessoas. Não, esse sujeito tem que vir aqui, tem que professar aqui as nossas frases, tem que vestir as nossas roupas, tem que adotar os códigos comportamentais das nossas rotinas, vir aos nossos cultos, para aí sim a gente atribui como autêntico o que ele diz. Porque não adianta dizer que admira Jesus, que considera Jesus e está ali vivendo ali fora. Jesus pensava de outra forma. Não o proibais. Não o proibais. Mas a religião quer distinguir, quer dividir, quer separar. Porque é para isso que se estabelece o controle, enquanto, na verdade, por exemplo, todas as pessoas, assim, boa parte das que eu conheço, tive o privilégio de conhecer muitas. Da Umbanda, meu Deus, que tem uma reverência tremenda por Jesus. E são minhas irmãs, irmãs em espírito, porque possuem sensibilidade, falam a linguagem, e nessa linguagem se exercita, que é a linguagem do amor, que é aquela que se estabelecerá como o pêndulo definidor das cabras e das ovelhas. Das cabras e das ovelhas. Portanto, minha gente, que o Espírito de Deus amplie e aprofunde o nosso olhar, para que a gente veja para além das meras confissões verbais. Porque eu conheço sim muita, e já lidei direta e indiretamente com pessoas. Por exemplo, inclusive, até ontem estava também conversando com a minha esposa de uma provável situação. Não sabemos ao certo, não temos os devidos detalhes, mas foi o que eu comentei como minha impressão para minha esposa. De uma pessoa que foi nascida e criada dentro da igreja evangélica, com a doutrina evangélica, e agora, na fase adulta dela, ela sai e vai para o campo religioso que é completamente antagônico ao que é pregado na igreja evangélica, ou seja, ela vai para a Umbanda. Cara, para mim isso é muito sintomático. E é o tipo de coisa que eu já me deparei frequentemente, que são os traumatizados religiosos, que vivem e convivem com supostos representantes do evangelho, que ficam forçando para ir para a igreja, e possuem a vida completamente hipócrita e incoerente. Não é por outra razão que existe uma estatística horrorosa de filhos de pastores serem justamente aquelas pessoas da pá virada. Da pá virada, completamente zureta. Existe uma estatística horrorosa. Porque o pastor é justamente aquele sujeito que precisa estar sempre transparecendo para os outros a imagem de santo, de impecável, de perfeito, de estar tudo bem. E dentro de casa, na intimidade, onde todo mundo conhece e vê, sabe que ele não é assim. O sujeito bate na esposa, ofende os filhos, tem um temperamento horroroso, que nem mosquito pousa nele, entendeu? E
Como é que se cresce num ambiente desse? Isso adoece. Mas para todos os efeitos, com essa mentalidade que essa moça colocou aí, esse aí é um filho de Deus. É um filho de Deus. Portanto, o elemento balizador, a bússola orientadora não é a profissão verbal, são os frutos. São os frutos. Por isso Jesus tomou a providência com aquela figueira, que muita gente diz, Jesus amaldiçoou a figueira. Não, ele não amaldiçoou, ele apenas revelou a essência daquela figueira, que era uma figueira com protuberância de folhagem, na época de frutificar, porém sem fruto. Jesus com fome, querendo pegar o fruto daquela figueira, vendo-a cheia de folhas, chegando lá não tinha fruto. E aí Jesus então profere sobre ela apenas a consequência imediata do resultado de quem vive assim. O que Jesus fez ali não foi a maldição de um Deus caprichoso que foi lá numa veneta e amaldiçoou só porque a árvore não deu fruto. Não, se você interpreta assim, desculpa, você está se projetando em Jesus. Mas Jesus não é você. Tudo o que Jesus fez foi em forma de parábola, para que entendesse aquela figueira era o retrato do povo de Israel, que vivia da fama de uma folhagem protuberante, mas sem fruto nenhum. E essa é a sina da religião dos homens. Eles bancam a aparência de uma folhagem, cheio de gogói, cheio de discurso, porém sem frutos. Sem frutos. Então, mais do que nunca, que a gente possa encarnar o amor. E onde eu vejo amor, eu posso me deparar até com a profissão verbal, a confissão verbal de um outro segmento religioso. Mas se eu vejo o amor, opa, tem um irmão em potencial. Tem um irmão. Tem algo que nos conecta aqui. E vocês vão parar para ver que toda religião, toda, até naquelas que aqui no Ocidente vai assumindo meio que a pecha de ser uma religião que promove o ódio e o extremismo, como por exemplo o Islã. Eu já conheci gente muçulmana amorosa. Amorosa. Já conheci. E tem budistas, espíritas, católicos, tem até, pelo incrível que pareça, crentes. Pelo incrível que pareça, crentes que amam. Tem. Não, e eu estou falando isso especialmente para a gente aqui do caminho, que a maioria de nós somos egressos desse contexto, e no caminho eu vejo uma propensão, às vezes, perigosa, de um certo ressentimento combativo para com os crentes, como se generalizadamente todos eles fossem distorcidos e adoecidos, mas não, tem filhos de Deus lá também. Tem, porque o que nos conecta, o que define o cabrito da ovelha é o amor. É o amor. Portanto, aonde esse amor estiver presente, eu digo, somos todos filhos de Deus. E aonde o egoísmo, o julgamento sentenciador supremacista estiver presente, eu posso estar dentro de uma igreja com todas as nomenclaturas de Jesus estampada na camisa do sujeito, com uma Bíblia debaixo do braço, em adesivo no carro, em quadro na parede, mas eu vou dizer, aqui tem um filho do diabo. Um filho do diabo. É para a gente pensar, minha gente boa, e que o Espírito Santo complemente. Agora,
Quero até me despedir aqui do pessoal do Instagram. Um beijo grande para vocês. Curtam, compartilhem essa mensagem. Que Deus os abençoe. Gente boa, valeu, valeu de coração. E